No dia 1º de setembro de 2017, o serviço de emergência 911 recebeu um telefonema preocupante de Matthew Phelps por volta de 1h da manhã. Matthew disse ao atendente que havia acordado com sua esposa sem vida no chão, com sangue por toda parte e uma faca em sua cama. Ele disse que sentiu como se a culpa fosse dele, mas não se lembrava de ter feito nada, e disse que havia tomado muito remédio para a tosse antes de dormir. Eu tive um sonho, e então acendi as luzes e ela está morta no chão. Eu tenho sangue em cima de mim e há uma faca ensanguentada na cama. E acho que fiz isso. Não posso acreditar nisso. Não posso acreditar nisso. Eu nem sei que horas são. Sim, eu posso vê-la. Ela tem 29 anos. Ela não está respirando. Oh, meu Deus. Ele então começa a chorar ao telefone e depois de ignorar o atendente, continua falando o resto da história. Tomei mais remédio do que deveria. Tomei Coricidin, tosse e resfriado, porque sei que pode fazer você se sentir bem. Muitas vezes não consigo dormir a noite toda. Logo após a ligação para a emergência, a polícia chegou ao local e encontrou Lauren coberta de sangue, deitada em posição fetal no chão de seu quarto, segurando tufos de seu próprio cabelo em ambas as mãos. E Matthew foi preso imediatamente. Mas o que de fato aconteceu? O que levou Matthew a cometer esse crime? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se puder, mande para todos os seus amigos, porque eu tô tentando chegar nos 90 mil inscritos, que tá muito difícil, então eu preciso da ajuda de vocês. E se quiser também, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Por isso, dados os recados, vamos pro caso. Bom, antes de continuar narrando a história, vou apresentar primeiro Lauren a vocês. Lauren Phelps nasceu no dia 9 de junho de 1988 em Los Angeles, na Califórnia. Ela vinha de uma família muito unida e amorosa e morava com seus pais, Laurie e Dale Hugermeyer, além de duas irmãs. Lauren era próxima principalmente de seu pai e uma de suas irmãs chamada Beth. Ela era uma garota amigável, carinhosa, gentil e inteligente. Sua família era cristã e muito religiosa, e antes dela se formar, eles se mudaram para a Carolina do Norte. Durante sua adolescência na escola, Lauren conheceu Matthew, que seria seu marido no futuro. No entanto, eles não eram muito próximos naquela época. Matthew teve uma infância muito complicada e ele não tinha o mesmo tipo de família que Lauren tinha. Na verdade, colocando em palavras mais corretas, ele praticamente nem tinha uma família. Seu pai não esteve presente em sua vida e sua mãe não tinha muito tempo para cuidar dele. Ela se casou várias vezes e Matthew nunca conseguiu formar um vínculo com nenhum de seus padrastos. Devido à sua vida familiar disfuncional, ele acabou indo morar com seus avós em tempo integral. E quando Matthew estava no ensino médio, ele acabou se envolvendo com pessoas muito erradas. Ele e seus amigos começaram a beber muito, usar várias drogas e principalmente tomar remédios para tosse e resfriado. Alguns remédios para tosse podem dar a sensação de embriaguez quando usado em grandes quantidades. Por exemplo, a codeína, que é usada para fazer o tal do lean, que é muito consumido pelos trappers. Nessa época em que ele estava envolvido com essas pessoas, os avós de Matthew o tiraram da escola pública e o matricularam em uma academia cristã particular, na esperança dele mudar seu comportamento e conseguir viver uma vida sem se meter em problemas. Felizmente, essa estratégia acabou sendo muito funcional e ele parou de usar drogas e álcool, melhorou suas notas e foi muito bem na escola. No entanto, Matthew continuava tomando os xaropes para tosse, já que era um vício que ele não conseguiria largar.
Depois de vários anos que haviam terminado os estudos na escola, Matthew e Lauren acabaram se reencontrando através das redes sociais. Eles começaram a conversar pela internet e continuaram assim durante um tempo, até que Matthew decidiu se mudar para a Carolina do Norte para ficar próximo de sua amada. Quando se mudou para a Carolina do Norte, ele passava muito tempo com a família de Lauren, e a família dela o amava e achava que ele era incrível. A mãe de Lauren o adorava e o tratava como seu próprio filho. No entanto, o pai dela ficava sempre com o pé atrás. Ele desconfiava que havia algo errado com seu genro, e ele achava que o relacionamento deles estava indo rápido demais, já que Matthew logo se mudou para a Carolina do Norte para ficar com Lauren, enquanto eles estavam apenas conversando pela internet durante alguns meses. Suas suspeitas acabaram aflorando quando convidaram Matthew para uma noite de jogos em família. Eles estavam jogando um jogo de perguntas e acabou que em um momento o Matthew acabou revelando que já havia sido casado anteriormente. Todo mundo achou aquilo muito estranho, já que ele não havia mencionado isso anteriormente e também não queria falar sobre. Como estavam muito curiosos, eles faziam várias perguntas, mas Matthew preferia não responder. Lauren resolveu apenas ignorar esse fato e deixou isso pra lá, mas o resto de sua família permaneceu atenta a ele. Matthew parecia o homem perfeito para Lauren, e quanto mais tempo eles passavam juntos, mais pareciam apaixonados. Eles tinham uma ótima relação, tinham hobbies semelhantes e ele se dava muito bem com a família dela. Os amigos dela gostavam dele e eles faziam tudo juntos, incluindo viajarem. Em um determinado momento, Matthew acabou dizendo para Lauren que queria se tornar um pastor, e ela gostou muito disso, afinal era uma pessoa muito religiosa. Com aquela notícia, Lauren percebeu que aquele era o homem perfeito para passar toda a sua vida, então ficou noiva dele em 2015. O casal, que estava noivo há pouco tempo, teve sua festa de noivado, mas os convidados eram principalmente a família e os amigos de Lauren. A mãe de Matthew até apareceu na festa, mas ela fez algo que realmente magoou Lauren. Ela apareceu usando um vestido branco, que é uma falta de respeito com a noiva. E ao longo do noivado houveram muitos conflitos entre Lauren e sua sogra. Ela realmente não gostava de Lauren de jeito nenhum, e sempre dizia que ela não era boa o suficiente para seu filho. Pode ser que ela só estivesse com ciúmes de Lauren, afinal Lauren era bonita, tinha uma boa família e também tinha dinheiro. Lauren a todo momento tentava simplesmente ignorar os problemas com a sogra e continuar vivendo sua vida de maneira tranquila. Então, os dois resolveram se casar no ano seguinte, em 2016. No entanto, pouco tempo após se casarem, eles começaram a ter muitas brigas e havia muito estresse entre os dois. Uma das piores tensões em seu casamento veio da mãe de Matthew, o que já era de se esperar. 6 meses depois de estarem casados, eles foram até o Kentucky para visitar a família de Matthew. A mãe dele ligou para Lauren antes dessa viagem e disse que eles fariam uma sessão de fotos em família, e todos precisavam usar azul. Lauren ficou muito animada com aquilo, até porque era uma espécie de acolhimento da parte da sogra dela, né? Já que eles iriam fazer uma sessão de fotos em família e a sogra dela convidou ela e avisou tudo certinho. Porém, quando Lauren chegou lá, ela nem sequer conseguiu participar daquela sessão de fotos. Acontece que a sogra dela não gostava dela mesmo. Sério, não gostava de jeito nenhum. Porque no momento em que a Lauren chegou para tirar as fotos, todos os homens estavam vestidos de azul, porém as mulheres estavam vestidas de branco. Então a sogra dela fez de um jeito que ela não pudesse participar, já que ela ia ficar completamente perdida no meio das outras pessoas. A Lauren ficou completamente arrasada, e mesmo que o Matthew tenha tentado amenizar a situação, dizendo que talvez sua mãe tivesse apenas se atrapalhado, Lauren sabia que a sogra dela tinha feito aquilo de propósito, porque não gostava dela. Para piorar ainda mais o clima entre o casal, eles tinham muitas dívidas, e Matthew era o causador dessas dívidas. Ele gastava muito dinheiro e até roubava dinheiro da bolsa de Lauren, além de tirar dinheiro de sua conta poupança, que seria usada para viagens de férias.
Antes de se casar com Matthew, Lauren tinha cerca de 10 mil dólares em sua conta poupança, até porque ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora, mas na época dos fatos, que narrarei aqui pra vocês, ela tinha apenas 1.000 dólares. Quer dizer, na verdade eu me enganei, ela tinha menos de 1.000. Então nem 1.000 dólares ela tinha. Junto com as questões financeiras, eles começaram a duvidar da fidelidade um do outro. Matthew certamente estava traindo Lauren, e ela tinha uma razão plausível para estar com ciúmes. Matthew, no entanto, não tinha motivos reais para acusar Lauren de ser infiel. A única razão que ele teve para ficar com ciúmes foi quando pensou que uma amiga da igreja deles tinha sentimentos por Lauren, que não eram correspondidos. Os amigos de Lauren, incluindo sua irmã Beth, mencionaram que ela mandava mensagens o tempo todo sobre seu estresse, dizendo que estava realmente pensando em deixar Matthew e que não estava mais feliz, pois ele havia se transformado em uma pessoa totalmente diferente do que ela havia conhecido. Certamente, Lauren continuava insistindo nessa relação apenas porque era uma pessoa muito religiosa e não queria se divorciar. Mas tudo isso mudou em uma noite que ela estava preparando o jantar para Matthew enquanto conversava com sua irmã no telefone. Enquanto ela cozinhava e conversava com a irmã, ela acabou ouvindo que uma pessoa bateu em sua porta. Matthew atendeu e olhou para ela. O homem disse que iria sair com uma colega chamada Valerie, mas voltaria logo. Ela esperou que ele voltasse até que recebeu uma mensagem de texto dizendo: "Apenas jante sem mim, estou me divertindo demais com Valerie." Aquela foi a gota d'água para Lauren. Ela mandou uma mensagem para sua irmã e disse que finalmente havia terminado com ele para sempre. Infelizmente, como eu disse no início desse vídeo, no dia 1º de setembro de 2017, Matthew ligou para a emergência dizendo que havia tirado a vida de sua esposa, mesmo que não conseguisse se lembrar de nada. O exame necroscópico revelou que Lauren havia sido golpeada 123 vezes com uma faca. Depois que a polícia encontrou seu corpo, eles foram à casa de seus pais para notificá-los sobre o que aconteceu. Quando sua mãe atendeu a porta, ela sabia que algo terrível havia acontecido, considerando que a polícia estava aparecendo em sua casa muito cedo pela manhã. Ela perguntou aos policiais se era algo com Lauren, e o oficial disse que sim. Ela perguntou se ela estava sem vida e novamente recebeu a resposta que sim. Então ela perguntou se era Matthew que havia cometido algo. O policial perguntou por que ela perguntaria isso a ele, e ela disse que apenas tinha um pressentimento. Então, o oficial disse que sim, era Matthew, e ela caiu em prantos. Durante a investigação na cena do crime, os policiais tinham certeza absoluta que nada naquele local era real. Tudo havia sido preparado para parecer exatamente como estava naquele momento. Os investigadores disseram que tudo era muito armado, tanto que o remédio que o Matthew disse que havia tomado estava propositalmente colocado em um local para parecer que ele havia bebido, e a faca estava exatamente na cama como ele havia dito. Tudo parecia ter sido encenado. Além de que havia pouco ou quase nenhum sangue em Matthew, além de algumas gotas que tinham caído em seu sapato. E obviamente os investigadores disseram que aquilo não era possível, já que um crime daquela magnitude deixaria um vestígio de sangue muito grande, então ele deveria ter ficado todo sujo de sangue. Então, resumindo, todo o comportamento dele e da cena do crime era estranho. Ao telefone, Matthew estava frenético e chorando, mas quando a polícia o interrogou pessoalmente, ele parecia bastante calmo e controlado, parecia quase sem nenhuma emoção. Foi descoberto posteriormente que Matthew estava obcecado pelo filme Psicopata Americano, que é sobre um criminoso em série. Ele até tinha uma conta no Instagram chamada Marty Radical, onde há muitas fotos perturbadoras, incluindo Matthew se vestindo como o personagem de Psicopata Americano. Ele também falava muito sobre Satanás, demônios, adoração ao diabo e morte em geral. Em uma entrevista com seu amigo, ele afirmou que Matthew lhe disse que realmente queria saber como era matar alguém. E a última foto que ele postou em sua conta na noite anterior ao crime, ele escreveu: "Todo mundo pensa que eu sou um serial killer." A polícia também encontrou um diário de Matthew, onde ele falava muito sobre suas inseguranças, dizendo que acreditava que não era um homem bom o suficiente para Lauren.
Ele também dizia que não se sentia bom o suficiente para a família dela, porque eles eram pessoas incríveis, e também falava sobre sua depressão. Durante seu interrogatório, ele admitiu que, sem saber, havia sido muito abusivo com sua primeira esposa. Ele também alegou que a sua primeira esposa o havia traído, e por isso ele estava muito paranoico com Lauren. Mas durante uma entrevista com a primeira esposa dele, ela afirmou que não foi ela quem o traiu, e sim ele que a traiu. Ela também confirmou que ele era muito abusivo e foi isso que a assustou e fez pedir o divórcio. Matthew também havia lhe causado muitos problemas financeiros e nunca contribuía com nada. Os investigadores também conversaram com a vizinha de Matthew e ela disse que havia tido um vínculo com ele. Eles costumavam conversar e até flertar um com o outro e haviam se aproximado devido aos seus problemas em comum, com ansiedade e depressão. No entanto, ela começou a se distanciar dele quando Matthew começou a falar sobre coisas que eram estranhas. Ele falava muito sobre morte e tirar a própria vida. Por isso, ela quis se distanciar dele. Ela também tinha uma arma e uma licença de porte escondida, e ele foi até sua casa uma noite e disse: "Sabe, eu posso tirar essa arma de você e matar alguém com ela." Durante o julgamento, a defesa não tinha em que se apoiar. Existia uma quantidade enorme de provas contra Matthew. Eles não podiam nem sequer dizer que Matthew não sabia o que estava fazendo, até porque ele estava completamente ciente de seus atos. E isso foi confirmado porque os investigadores descobriram que não havia quantidade de remédio suficiente em seu organismo para que ele estivesse alterado. E os criadores do remédio que Matthew tomava disseram que em vários estudos que realizaram, ninguém nunca teve um comportamento igual ao que ele disse ter tido. Os investigadores encontraram em suas pesquisas na internet perguntas do tipo: "Quão maluco o coricidin deixa você? Alguém já ficou chapado de coricidina?" Os investigadores também fizeram um teste com luminol em seu apartamento para tentar encontrar qualquer sangue que pudesse ter sido limpo antes da ligação para o 911, e havia um vestígio de sangue por todos os locais, no banheiro, na pia, nas paredes, praticamente em todo canto. Como não havia escapatória, Matthew acabou aceitando um acordo judicial no dia 5 de outubro de 2018, onde se declarou culpado de cometer assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!